Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Obrigada a você que já nos segue e para você que está chegando agora, eu te convido a dar uma visitinha no nosso canal. Está recheado de programas de milagres, onde Deus vai falar com você. E lembrando, não esqueça já de curtir o vídeo, de compartilhar, deixe o seu comentário. Vai também lá no iCard e veja todos os nossos vídeos. E hoje nós estaremos falando sobre uma história de milagre que aconteceu com uma mãe. Como nós estamos no mês das mães, nós escolhemos gravar um milagre que contasse a história de uma mãe, de filhos. Então fique ligadinho até o final, porque você vai ver quão grande é o poder de Deus na vida daqueles que se entregam e depende só dele. Boa noite, Eliana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer falar com você e compartilhar a sua história com os nossos ouvintes. Boa noite, Bispa Terômia. Muito agradecida pela essa grande oportunidade de estar aqui e poder testemunhar o sobrenatural que eu vivi pelas mãos de Deus. Glória a Jesus! Eliana, conta para nós como é que é essa história que envolve você, Deus e o nascimento das suas filhas. Quando eu casei, eu passei aquele período de lua de mel, de alegria, e depois eu era doida para ser mãe, porque nós somos 5 irmãs e eu fui a última a casar. Então eu já tinha cuidado de todos os meus sobrinhos, aí eu queria cuidar dos filhos, né, Lara? E aí não acontecia, aí eu fui pro tratamento, né? Depois de muitos exames doloridos, muitas medicações de hormônio, o especialista pediu um exame do meu esposo, um espermograma. E foi quando nós descobrimos que o problema não era eu, era ele. Eu não tinha problema nenhum. Nossa, como foi receber essa notícia? Eu fiquei muito triste, muito decepcionada, porque ele sabia, porque o irmão mais velho dele já tinha 30 anos de casado e também não tinha filho. Mas ele não me contou, porque ele tinha medo de perder. Mas eu amo ele, eu sabia que ele foi o companheiro que Deus me deu. Eu sou cristã pentecostal desde criança. Na adolescência, eu saí da igreja por causa de usos e costumes. E aí, quando eu passei por esse sofrimento todo e essa decepção e descobri, quando o médico falou para ele, não, ele tem insuficiência de esperma, ele nunca vai conseguir. Os espermas não alcançam a trompa. Ele chegou, então, a passar por avaliações. Fez exames e ele falou que ele tinha insuficiência de esperma. Então, o esperma não alcançava a trompa. Então, não ia ovular, não adiantava, não ia engravidar. E era um problema irreversível? Irreversível. São 3 irmãos. Todos 3 têm o mesmo problema. Nenhum é pai. Eu sou a única mãe naquela família, para a honra e glória do Senhor. Que bênção. E aí, qual foi a sua reação? Porque já era um diagnóstico determinado. Então, você sabia que não ia ter a oportunidade de ter filhos. O que você fez nesse momento? Porque tem muitas mulheres que desesperam, pensam em separar, né? Já que ele não pode, e é o meu sonho, eu vou dar o meu jeito. Como é que foi a sua reação? No início, eu fiquei muito decepcionada com ele, muito triste, porque ele me escondeu. Eu casei enganada, sem saber, e ele me escondeu essa verdade. E ele sabia, porque isso é uma doença que tem na família. Tem tios, irmão do pai dele, casou, viveu 50 anos, separou, outros morreu, tem primo que separou, que a mulher separou para ser mãe. Era uma maldição. É uma maldição familiar, na verdade. E aí eu lembrei daquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Eu não podia separar dele, porque a Bíblia fala que torna o homem e a mulher, deixa pai e mãe, torna uma só carne, um só corpo. E eu entendi que a minha separação, eu estaria levantando contra a palavra de Deus. Mas eu era desviada na época, eu saí da igreja na adolescência. Aí eu voltei para a igreja. Eu falei, o homem faz os teus planos, mas o veredito final desce do trono de Deus. Glória.
E aí eu fui para a igreja, reconciliei e comecei a buscar o Senhor. E o Senhor falava, cuida dos meus pequeninos que eu vou cuidar de você. E aí eu comecei a orar e buscar a Deus, orei 12 anos. Aí eu fui evangelizar, fui para as igrejas, eu atendia pessoas na minha casa e quando eu questionava o Senhor, Ele falava, cuida dos meus pequeninos que eu vou cuidar de você. Era a promessa que você tinha. O Senhor, eu renovei minha aliança com Deus, porque Ele não rompe a aliança que Ele faz com a gente, mas eu fiz, porque eu fui para o mundão, para o lugar de uso e costume, dancei, bebi, fumei, ia para o carnaval, só nunca usei droga. Mas, por aí, bagunçou bastante. Baguncei, só que eu tinha aquela semente dentro de mim. Eu sentia saudade da igreja, eu tenho uma fé tremenda em Deus. Eu não me abalo por pouca coisa e graças a Deus, Deus me transformou da água para o vinho. Eu era uma pessoa muito sanguínea e no mundo eu não tinha medo de nada, não tinha medo de arma, de nada. Se eu enfrentasse uma briga, eu ia em cima do revólver, de tudo. Mas Jesus me transformou quando eu renovei minha aliança com Ele. Primeiro, Jesus me transformou. Ele me fez uma nova pessoa, sabe? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele mudou meu coração, Ele mudou meu pensar, Ele mudou meu raciocínio. Na verdade, Jesus fez uma plástica em mim. Total. De dentro para fora. Aí eu comecei buscar na palavra, evangelizar, pregar nas igrejas, ajudar, jejuar, ajudar as pessoas. Eu era um assistente social na vida das pessoas. E o Senhor falava para mim, cuida dos meus pequeninos. Quando eu mudei a minha vida, que Jesus, eu deixei Deus trabalhar, e Ele foi me operando de dentro para fora, que eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí Ele abriu a minha madre. Eliana, e é bom nós ressaltarmos, né, para as pessoas que vão nos assistir, que você teve um motivo para voltar para Deus. Você conhecia Deus, tinha saudade de estar na igreja, de participar dos louvores, do culto, mas até então ficava no mundo. Mas quando você viu que o mundo não podia fazer nada por você, você lembrou do ensinamento, você lembrou das experiências que já tinha tido com Cristo, e você escolheu o caminho certo. Aí eu falei, vou para a igreja, vou renovar minha aliança com Deus, porque o que traria mais alegria para mim seria ser mãe. E o mundo não podia me dar essa alegria. E nós deixamos essa orientação para as pessoas que estão nos ouvindo. Se você tem um problema difícil, se você já buscou no mundo e não encontrou solução, sempre terá essa opção. Com Deus, todas as coisas são possíveis. E aquilo que o mundo não conseguir fazer por você, se você se dispor a ser transformado, liberto e fazer a vontade do Senhor, você viverá milagres assim como a nossa convidada viveu. Foram 12 anos. 12 anos de oração, de evangelização. Muito choro na presença do Senhor. Muito choro, muito propósito, muito jejum. E sempre com o mesmo objetivo. Eu falava, Senhor, eu vou ser mãe, porque o Senhor é o Deus do impossível. E eu falava assim, eu estava orando, eu falava assim, Senhor, o Senhor deu filho para Maria, o Senhor deu filho para Sara, o Senhor deu filho para Isabel, o Senhor deu filho para Ana. O que eu tenho? O que eu não tenho? Que elas tinham muita fé, é muito jejum, que eu tenho. E aí um dia eu chorei muito à noite, orando, né? E falando para Deus, já se passaram 12 anos. E eu já tenho 33 anos, né? Eu falava a idade que o Senhor foi crucificado. E eu falava, Jesus. Aí, um dia Ele falou para mim, lê Isaías 54. Se você acha que eu não conheço a sua causa e que eu importo com você, estou preparando você para ser mãe, então lê Isaías 54. É tremendo. Foi tremendo, você encontrou lá. Canta alegremente, ó estéril, tu que não tivesse dores de parto. Ele fala
sobre gestação, sobre o milagre, sobre o sobrenatural e engravidar e ser mãe. E nesses 12 anos, você deve ter ouvido muitas pessoas falarem para você desistir, que você não ia conseguir, você ia ficar só estendendo o sofrimento. No mundo, você encontrou muito. Muito. Inclusive, meu esposo, ele não acreditava. Porque na família dele é uma maldição. Aconteceu com o tio, com o primo, com os irmãos dele. Então, ele também não acreditava. E ele falava para mim, bem, não se iluda para você não sofrer mais. Só que eu tinha uma alegria espontânea. Eu não tinha tristeza, porque o Senhor, Ele me renovou minha mente, meu coração, não tinha tristeza. Eu ia pregar na igreja, eu ia orar de madrugada, eu ia fazer visita, eu levava a fazer as minhas coisas, ia fazer visita, ia orar. E eu falava para Jesus, Senhor, eu não confio no homem, mas eu confio no Senhor e eu sou assim até hoje. Eu não confio no homem. Tudo que eu vou fazer, quando eu não peço oração para o bispo me ajuda, eu vou ver. Eu oro e falo com Deus. E antigamente eu era apavorada, sanguínea. Hoje eu falo assim, Deus proverá. E engraçado, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava de 5 meses para 6 meses. E eu fui para um loteamento, morar lá. Tava tudo bem, não tava sentindo nada? Não, eu não sentia nada. Nada. Eu cheguei lá, eu achei que eu estava doente do fígado, da vesícula. Eu tomei remédio abortivo 30 dias. Sem saber que era abortivo e sem saber que estava... Não sabia que era abortivo. Era abortivo porque eu estava doente do fígado. Então, esses remédios amargos, tipo quina, carquejo, tudo remédio muito amargo, moldo. Eu no copo, deixava de molho a noite inteira e tomava noite e de manhã em jejum. Nossa, super abortivo. Todos eram abortivos. E aí, o que aconteceu, mulher? Então, ao mesmo tempo que você recebeu o milagre, você já estava recebendo o livramento. E Deus, tudo que Deus faz é perfeito, né? E aí, eu tava sentindo... Aí eu comecei a sentir mal e eu enjoava daquele remédio. Eu comecei a enjoar do remédio amargo. Rejeitaram. Aí eu vim e fui pro médico. Aí lá eu fiz o exame, eu tava grávida. E fiz a ultrassonografia, eu tava grávida passando de 5 para 6 vezes. Mas eu não sentia nada. E eu menstruava normal. E como você recebeu essa informação sozinha? Como é que foi no momento? Eu fui no médico, lá dentro do consultório, ele fez o exame, falou, Dona Eliana, meus parabéns, a senhora tá grávida. E eu comecei a chorar. E ele falou, por que a senhora tá chorando? Eu falei, não, porque eu fui informada que eu tomei remédio abortivo 30 dias. Agora eu tô com medo. E ele falou, não, vamos ouvir o coração desse bebê. Ouviu, tava normal. Eu chorava e eu falei para ele lá na hora, falei, doutor, eu só acredito na minha gravidez, porque o Deus que fez essa promessa para mim, ele é o Deus do impossível, do sobrenatural. Que não entendo, velho. Aí eu fui embora chorando, meu esposo estava viajando, eu cheguei em casa com medo, falava, Jesus, proteja meu nenê, eu não fiz por mal, né? Eu estava doente, passando mal, e aí eu comecei a melhorar. Aí comecei a melhorar e meu esposo chegou, nós fomos fazer a ultrassonografia e o Senhor não permitiu ver o sexo do bebê. Mas espera um pouquinho, como é que foi contar isso para o marido que não acreditava, né? Incrédulo. Assim, a gente não existia celular na época, então só comunicava a hora que ele me ligava em casa. E aí eu não quis contar para ele por telefone, porque eu fiquei com medo, porque senão ele vinha correndo nas rodovias, na carreta, eu fiquei muito com medo. Não. Aí eu não contei, esperei chegar. Quando eu contei, aí nós fomos fazer a ultrassom. Mas aí ele levou um susto. Ele chegou do portão numa carreirão, abriu, chegou buzinando a carreta, fazendo uma barulhada lá na rua onde a gente mora. Sentindo alguma coisa diferente. Ele tava assim, ele não acreditava, né? Imagina. E aí, ele chegou e me abraçou e me beijou. Eu já liguei, marquei a ultrassom, foi lá. Tava tudo bem, tudo perfeito, coraçãozinho normal, só que Deus não permitiu ver o sexo, neném. Aí o obstetra que estava me acompanhando falou assim, olha, essa criança da senhora vai nascer no final de setembro. Mas Deus não permitiu ao homem definir a vinda dela ao mundo. Ela nasceu dia 10 de agosto. Era uma menina. Da forma que Deus escolheu. Deus fez o tempo.
E eu tive pré-eclâmpsia, minha pressão subiu de uma hora para outra, eu fiquei muito ruim, fui para o hospital. Eu, nas minhas contas, eu estava grávida de 8 meses. E eu acredito que Deus permitiu ela vir com 8 meses para não ser determinação do homem, porque ela não era fruto do homem. E aí eu fui, pressão muito alta, eu estava toda dormente. E na hora da cirurgia, eu fui para o hospital, já fiquei, o médico deixou eu voltar. Eu não tinha comprado nem enxoval para ela ainda. Ainda tinha tempo para... ainda tinha o tempo para fazer o enxoval. Eu estava querendo um berço cômodo, comprei o berço cômodo e ia comprar o enxoval. Aí eu cheguei lá, muito ruim. O doutor não deixou eu vir. Aí no intervalo que ele foi fazer uma cesariana noutra maternidade, voltar, ela veio sem dor. Eu não tive dor. E ela veio, e aí a hora que eu tava lá, toda dormente, o anestesista, o médico conversando comigo, eu comecei a orar por eles, pelas mãos dele. Deus abençoe esse anestesista, abençoe esse obstetra, eu quero ter um parto normal, sadio, com a proteção dos anjos que o Senhor já colocou aqui. Porque eu sabia que eles estavam preocupados comigo, que eles pegavam no meu rosto o tempo todo e perguntavam que dia que é, perguntava meu endereço. Então eu vi que eles estavam preocupados, mas eu não estava. Avaliando a sua consciência. A minha consciência, mas eu não estava. Eu tenho uma fé, e aquele dia eu tinha fé demais. E aí minha filha nasceu, uma menina linda, sadia, tudo. Com 10 dias ela foi para o UTI entre a vida e a morte. O que aconteceu? Eu orei para Deus me mostrar o que se passava, porque eu assustei demais, foi do nada. O recém-nascido, isso é muito grave, né? E aí eu entendi, através da palavra do Senhor, que tudo que Ele faz é perfeito. Alguém na família tinha dúvida se a minha filha era filha dele, do meu esposo. É porque pensando humanamente, né, não tinha lógica. As pessoas não tinham a mesma fé que você, então... Aí lá na UTI da clínica infantil, o médico pediu um exame de sangue do meu esposo, porque a doença que a minha filha tinha não tinha nada a ver, não podia ter sido acometida daquela doença tendo um sangue positivo. O sangue que ela tinha, os 3 anos de sangue, aí pediu do pai, ela tinha o mesmo sangue do pai. E era um sangue raro? Positivo. E aí o pediatra, virou para minha sogra e disse: vó, eu tenho 24 anos de pediatra, nunca vi uma criança que tem sangue positivo, sangue igual do pai, ter sido acometido dessa doença. No outro dia, minha filha saiu da UTI e foi para a enfermaria. Do mesmo jeito que ela adoeceu gravemente, ela foi curada. Ela voltou para a enfermaria normal, sem explicação. A única explicação que eu entendo, e pela minha fé inabalável, é que tudo que Deus faz é perfeito. Alguém na família tinha dúvida, então minha sogra acompanhou tudo. Tudo. Ela que levou minha filha para o UTI junto comigo, e ela que entregou o exame de sangue do pai e o fator RH para o pediatra analisar. E lá ele disse, 24 anos, falou para minha sogra, tem 24 anos de pediatra. E eu nunca vi uma criança que nasce com sangue A positivo, o mesmo sangue do pai dela, não é da mãe, é do pai, e ter sido acometido dessa doença. É o Deus dos detalhes. É os Deus dos detalhes. Aí depois que fez essa comprovação na presença da minha sogra, no outro dia minha filha foi para UTI, no outro dia foi para casa e nunca mais voltou. E aí cresceu sadia, sem nenhuma sequela. Sadia, muito inteligente. A minha filha é muito inteligente. Minha filha entrou na faculdade com 17 anos. E hoje é uma bênção. Trabalha, é empresária, advogada. Muito inteligente. E eu criei elas na palavra do Senhor. Eu dei testemunho da minha vida para elas. O quanto foi bom ter sido criada na igreja. Que eu saí para o mundo, eu sofri muito, porque eu conhecia a palavra. Porque quando aquele versículo que diz na palavra de Deus, ensina seu filho o caminho que ele deve andar, e quando crescer não desviará dele. Não quer dizer que ele não afasta da igreja, mas aquela semente está ali dentro. Quando ele entra em conflito, ele sabe que ele está errado e que Deus é o Deus único e verdadeiro, de poder e glória e mistério. E ele volta. E por isso que ele não de volta. Ele tem o caminho de volta. Porque, na verdade, o caminho está dentro dele. Aquela semente
né? Ela germina e dá frutos. Então eu criei minhas filhas na palavra de Deus. Meu esposo nunca foi na igreja. Ele nunca foi aceitar Jesus, nunca agradeceu a Deus. Mas a aliança do Senhor era comigo. Sim. Eliane, aí você teve a primeira filha e ficou satisfeita? Não quis tentar mais? Tentou? Como é que é esse restante da história? Não, eu tive a primeira filha, eu fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus, porque para algumas pessoas pode ser um acaso, para mim não, porque o servo de Deus não anda pelo acaso, nem por ironia do destino, nem por fatalidade. Tudo tem um propósito. Nós andamos segundo o propósito de Deus e segundo o nosso propósito com Ele, a nossa fé. Então eu fiquei feliz de ter minha filha e cuidando, muito feliz, né? Levei ela para a igreja para ser consagrada. Aí começa a passar mal, passa mal, vou no médico, tô grávida de novo. Depois de quantos anos? Depois de 1 ano e 6 meses. Só isso? Na primeira você esperou 12 anos. Depois de 1 ano e 6 meses, só o prazo da neném dar uma crescidinha. É. E aí eu tava grávida novamente. Gente. Aí a Liliane nasceu dos 9 meses. Ela nasceu com 4 quilos, 950 gramas, 55 centímetros. Quase criada já. Quase criada. Mas vamos voltar só um pouquinho. Como é que foi quando você soube dessa segunda gestação? Como é que o pai reagiu, a família? Conta pra nós aí. A família do meu esposo, aí eles já me viram com outros olhos. Por quê? Eu moro no mesmo lote que minha sogra. Desde quando casou? Desde quando casei, é só divisa de muro. Quando meu esposo está viajando, eu estou em casa. Quando eu não estou lá, eu estou na casa da minha mãe. Então, eu não tinha esse negócio de passear, sair. Então, aí eles já me viram com outros olhos. E eu agradecia a Deus, eu orava, eu cantava hino lá do meu lado. O meu segundo parto foi da mesma forma. Só que eu não tive pré-eclâmpsia mais. Mas não tive dor, nenhuma dor. E a minha filha nasceu grandona e tá aí hoje, grandona. Acabou de formar, é uma doutora, enfermeira, porque o que Deus faz é perfeito. E às vezes eu falo para as pessoas, sabe, que não são cristão, pentecostal, ou que tá na igreja, que tá desestimulado. Ah, já tô na igreja há 20 anos, há 30 anos. Mas quanto tempo tem seu propósito com Deus? Quanto tempo tem a sua índole e o seu caráter cristão? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Então, essa foi a diferença. O dia que eu saí do mundo, era conhecedora da palavra. Fui do mundo só buscar decepção e felicidade. Porque quando eu pensei, eu vou ter que separar do meu esposo para me ser mãe, eu lembrei do Deus do impossível, aquele que abriu o Mar Vermelho para libertar uma nação do Egito. E aí eu fui, renovei minha aliança com Deus e nunca perdi minha fé. Eu saía, evangelizava. E toda vez que eu questionava a Deus, ele falava, o tempo é eu que faço o tempo. Aí eu lembrava, mas ele deu um filho passado com quase 100 anos, o tempo é dele. Eu só tenho que fazer a vontade dele e esperar com paciência. O tempo é do Senhor. E aí eu fui buscando, Deus foi me transformando. Eliana, e até hoje as suas filhas no meio da família é um sinal. Qualquer pessoa que lembrar delas, que ver uma foto nas redes sociais, que verem ela, sabe que elas são frutos de milagre. Porque as únicas netas, né? As pessoas cristãs que me conhecem falam assim, a Eliana foi honrada por Deus igual Jó. Deus deu 2 filhas lindas para Jó e deu para ela também. Então, as pessoas que me conhecem, ou seja, parentes ou amigos de trabalho, todos sabem, porque por onde eu vou, dou meu testemunho. Porque o Senhor me honrou, né? Igual Deus honrou a Ana, porque eu não tinha filho lá. E aí, muitas vezes eu quis sair de lá, quis ir embora, e o Senhor falava comigo, minha filha, você fala que eu sou dono da prata, do ouro, Deus do impossível. Eu só vou te tirar desse lugar quando eu te der honra nessa terra. E ele me deu honra. Ele me honrou. E hoje, qual o significado de ser mãe para você? Ser mãe é um amor incondicional.
E eu só pude sentir esse amor, essa alegria, o Dia das Mães. Eu ia na festa dos outros, Dia das Mães, das pessoas. Mas no fundo, eu estava triste. Porque eu queria estar ganhando um presente aquele dia. Eu queria estar ganhando um abraço da minha filha. Eu queria ir lá na escola, ouvir uma poesia, né? E eu não ia, porque eu não tinha filha, não estudava. E eu fiz tanta poesia para minha mãe. E eu falava, Jesus, eu não vou ter essa alegria, porque isso são coisas ímpares, né? E eu falava, Jesus, mas eu nunca vou ter uma festa na escola. Eu nunca vou receber um abraço da minha filha, um beijo, sabe? E engraçado que eu imaginava minha filha, uma menininha andando de calcinha de babadinho. E veio as duas filhas. Quer dizer, Deus contemplava a vontade do meu coração, né? Eu não sabia, mas Ele contemplava a vontade do meu coração. E quando eu fui na primeira festa do Dia das Mães na escola, eu chorei demais. Eu chorei de agradecimento a Deus, porque o mundo nunca ia me proporcionar aquela alegria. Nunca. Nunca. E eu chorei, eu falava, Jesus, eu não mereço. Mas é pela tua graça, pela tua misericórdia, porque ela é grande e dura para sempre. Porque eu não achava merecedora, porque não é um milagre, assim, foi um sobrenatural. Eu sou a única mãe naquela família. É de responsabilidade das minhas filhas a continuidade da família por parte do pai. São sementes. É uma semente muito geradas com lágrimas de sangue. com propósito. Eu chorei muito. E eu chorava muito. E aí quando o Senhor falou, vai cuidar dos meus, não preocupa. E aí eu comecei a evangelizar, pregar a palavra, fazer obra social. E aí eu comecei e Deus me honrou. E nesses 12 anos, né, fazendo a obra de Deus, com esperança no Senhor, tinha algum hino que falava assim no seu coração, que fala até hoje? Tem. Eu vou cantar aqui o refrão dele. Ótimo. Quando Jesus estendeu suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu suas mãos para mim. Glória a Deus! Fala tanto do seu passado quanto do seu presente. Jesus sempre permanece com as mãos estendidas. Para nós finalizarmos esse vídeo, que recado você deixa para as pessoas que vão nos assistir sobre esse amor de Deus, essa misericórdia, esse poder? Faça suas considerações finais, Eliana. Olha, Deus não é invasor, mas Ele é o Deus único e verdadeiro de poder e glória. Sofri no mundo decepções, angústias, constrangimentos e nada aliviou minha dor. A balada não aliviou a minha dor, os vícios não aliviou a minha dor, porque o mundo é limitado. Mas Deus não. Deus é o Deus do impossível. E o dia que eu entendi, conhecedora da palavra, como eu fui criada, que Deus era o Deus do impossível, e lembrei daquele versículo que está em Provérbios: o homem faz os seus planos, o veredito final desce do trono de Deus. Eu fui lá, me humilhei diante de Deus e pedi perdão, reconciliei, renovei minha aliança. E eu fiquei escandalizada com a recepção do amor de Deus. Eu sempre falo que antes do milagre nós precisamos passar por uma provação assim extremamente difícil, porque senão não é milagre. E muitas vezes o nosso milagre vem com sinal de tempestade, vem com uma noite longa que demora anos para passar. Nós esperamos o milagre já com o sol brilhando, com pássaros cantando, ficando ricos, curados. Não! O milagre de Deus, ele se inicia de várias formas e muitas vezes é decepcionante.
crer no milagre e ter tantas respostas negativas, mas o principal é esperar confiantemente no Senhor. Ele tem o dia certo, o momento certo, o jeito certo de fazer, e o importante é nós sabermos. Segue adiante com fé e confiança no Senhor, porque no final dá tudo certo. Hoje suas filhas já estão grandes e agora não é mais os seus cuidados, é os cuidados de Deus, e a sua função é testemunhar isso onde você for. Eu, desde que conheci a Eliana, soube desse testemunho e nunca mais esqueci. Todas as vezes que eu estou perto de uma mulher ansiosa por ter filhos e não consegue, eu me lembro da história de milagre dela e estou sempre pronta a dizer: creia, porque Deus pode fazer. Amém, Eliana? Amém. Muito obrigada por compartilhar esse testemunho lindo. 12 anos de espera, mas que cada detalhe valeu a pena. Verdade. E eu pude sentir o sobrenatural de Deus nessa caminhada minha. E sempre com alegria. Esse é o segredo, né? Por mais que demore, mas o Senhor renova dias após dias e ainda enche o coração de alegria. Então, finalizando o vídeo, não esqueça, se você ainda não curtiu o vídeo, vai lá e curte, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, assim você ajuda o canal a crescer e também é o nosso ajudante online, sempre distribuindo, semeando a palavra do Senhor. Muito, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. Afinal de contas, o milagre sou eu, o milagre é você, o milagre somos nós. A nossa história revela quão grande é o amor de Deus por nós.